Oi, boa noite. E aí, Amúlio, tudo bem? Assisti sua live com o Zezé, live muito boa. Taline, Cleise, mandando convite pro pessoal aí participar. Carol, tudo bom, Carolzinha? Tá todo mundo me ouvindo? Meninos, seus alunos, Taline, chega na live aí, bota aí o arroba do seu perfil. Acho que é para avisar que estão na live. Então, gente, boa noite. Essa live hoje é uma live muito especial. É uma live que eu vou fazer com minha comadre. Eu até publiquei hoje no Facebook, né? Que era a conversa de comadre. Porque Paula é uma pessoa muito especial na minha vida, né? Eu sempre falo que a gente se forma eu fiz magistério, né? Então eu tive formação de magistério, tive formação no curso de pedagogia, mas muita coisa sobre ser professora eu aprendi com Paula, né? Eu até falei isso na live passada, como é importante essa interação de estar dentro de uma escola e a gente se permitir aprender, né? Então, Paula é aquela que vai chegar na porta da minha sala e vai dizer: por que você não faz isso com essa atividade? Por que você não aborda a atividade de tal maneira? Então, assim, eu fui para a comunitária, acho que foi 2015, eu aprendi muito com ela. Foi uma das melhores coisas que a vida me deu. Foi a possibilidade de trabalhar na comunitária e conhecer a Ana Paula enquanto professora, né? E aí eu aprendi muito. Então essa live hoje tem esse gosto de afeto. Gabi chegou aí. E aí, Gabi, a gente nem se falou mais, né? Tava meio aflita esse final de semana, acabei não falando com ninguém. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alfabetização, né? Só que a gente quer pensar essa alfabetização não só como o processo de aquisição da leitura e da escrita, mas como um processo de emancipação de sujeitos, né? Então vai ser uma live um pouco filosófica também. Eu vou convidar a Paula, eu acho que ela já tá aqui, tá? E aí a gente começa. Então, assim, gente, já mandei o convite e falar com Paula, né? É meio que trocar figurinha mesmo, porque ela é uma pessoa que conhece muito, que sabe muito. Eu vou só ficar aqui aprendendo, assim, né? Como eu tenho feito em todas as lives. É muito aprendizado. Eu acho que quando eu pensei na live, eu pensei muito mais em aprender do que de ensinar. E aí, Paulette? E, tá me ouvindo? Tô, sim. Ah, Resolveu o problema do boa fone? noite todo mundo. Hã? Tô aqui Resolveu o com um problema fone do aqui. fone? Eu tô aqui com um fone em uma orelha só, porque a outra tá com brinco, né? Que é novinha e tal. Vai ser horrível ficar segurando esse telefone aqui. Boa noite, gente. Darluz tá aí mentindo pra vocês aí, que vai Mentira, aprender. gente. Aprender mesmo. Ó, fiz cenário de livro para você, que todo mundo que tá vendo Tá aqui, eu tô lindo, pô. fazendo. Não tenho essas criatividades todas, não. O negócio aqui é. É. É Aqui, peba. não, aqui é assim, ô Léo, eu queria tal coisa. Aí Léo vai e materializa, né? Brigadão, Léo, ó, coraçãozinho aí, me Léo, meu fazendo esse compadre tá cenário. representando aí, hein? Então, gente, essa conversa é sobre alfabetização e a gente convida quem entende sobre alfabetização para falar sobre isso, né? Quem Paula dera. foi minha colega de mestrado, só que eu fui para política, né? Não domino as práticas e Paula é das práticas. Então, essa conversa é para falar de quem entende. Mas vamos saber um pouquinho, né? Quem é Paula? Então, Darluz me fez essa pergunta uns dias atrás, quem é Paula, e aí, fosse outro tempo, eu ia dizer, tipo, meu currículo Lattes, né, não sei o quê. Só que hoje eu sou uma Paula totalmente repaginada. Tipo assim, eu digo pra vocês, para começar, que eu sou a Paula dos signos, entendeu? Sou uma geminiana raiz, que valorizo muito mais coisas em minha vida do que valorizava antigamente. Lógico que volto para meu pensamento inicial, eu sou Paula professora, não sou mãe, como todo mundo, eu vi todo mundo falando, sou mãe, eu não, eu sou madrinha de um bocado de menina velha, entendeu? Inclusive da Freire da Lúcia, mais de Clara, Carol, Bia.
e sou tiazona, assim, amigona de minhas sobrinhas. Eu acho que é isso que tem que valorizar mais hoje em dia. No mais, eu acho que muita gente que está na live me conhece, sabe meu início de tudo, minha raiz, meu trabalho. Eu trabalho desde 2002 como professora de alfabetização e eu venho variando entre o pré-2 e o primeiro ano. Então, assim, minha experiência de vida, de prática pedagógica com relação a isso. Tive uma experiência na Secretaria de Educação como coordenadora, mas eu sou professora, entendeu? Eu fui coordenadora de escola, me dou bem com todo mundo, mas eu sou uma professora. Quando minha mãe pediu para fazer magistério, eu não queria. E depois eu digo para vocês que ainda bem que minha mãe pediu para eu fazer magistério e eu sou uma boa filha. Obrigada, mãe, porque senão eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Eu sou meio que professorinha mesmo, inclusive essa voz aqui é o desgaste da profissão, porque eu me dedico bastante. Eu acho que todo mundo que convive comigo sabe que eu sou meio ligada nesse negócio aí dos meninos aprenderem. Quer saber mais o que, Darluz? Então, gente, Paula é professora alfabetizadora, que eu falei que entende de alfabetização no sentido dela ter estudado alfabetização no mestrado, mas ela é muito mais do que uma pessoa que tem um mestrado na área de ser mestre em alfabetização, ela é professora de alfabetização e eu espero que ela melhore a voz aí, porque Flora tá chegando, né? E na E verdade aí, também porque eu acho que eu não me vejo fora da sala de quando aula, Flora, entendeu? quando Flora chegar, eu quero Paula dando aula de alfabetização. Assim, hoje eu faço um trabalho que eu acho lindo, entendeu? Que eu trabalho na sala multifuncional, apesar de não ter conseguido trabalhar esse ano por conta da pandemia como eu queria, mas iniciou e parou tudo. Eu tenho esse histórico já da sala multifuncional, você sabe que você trabalhou comigo na comunitária, e é um trabalho que eu acho muito bonito, mas eu acho muito mais lindo eu ensinar os meninos a ler, entendeu? Assim, em sala de aula, de estar buscando inovações aí, e essa live foi bem gratificante fazer agora. Eu não queria não, você sabe, né? Mas agora, por quê? Porque eu fui descobrir coisas que eu não estava sabendo mais. Então, tipo assim, eu precisei voltar a estudar. Porque eu tava meio malandra, tá ligada? Né? Só no Instagram, mandando foto e compartilhando meme. Mas aí agora eu fiquei interessada, entendeu? Em saber muitas coisas que estão acontecendo aí, que estão deixando a gente entristecido. Os estudiosos estão meio que preocupados com o destino que vai ter a alfabetização. Que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, certo? E aí, tipo, pra mim foi importante fazer essa live. Quero dizer logo de antemão que muito obrigada pela oportunidade, porque eu tava meio que fora de tudo, você sabe. Que todo dia é uma converseira. Gente, antes da gente de eu formatar esse projeto de live, bem lá em abril, não foi Paula? Eu ficava, Paula, bora fazer uma live, velho. Bora fazer uma Foi live. E mesmo. ela, tô fora. Eu falei, Paula, eu também tenho vergonha, mas eu acho que a gente tem uma voz significativa e a gente precisa colocar. Moral da história, eu comecei a fazer live sem Ana Paula, que ela Foi falou, não, mesmo. depois eu faço, deixa ver aí como vai ser. E agora a gente está aqui conversando. É um prazer, Paula, você sabe, ouvi-la, né? Pela sua experiência, pelo seu conhecimento, né? Então, Paula, Sim. vamos começar aqui. Bora lá. Vamos falar de política, né? Bora. Bem o que Vamos eu da não sei. política partidária. Zezé tá aqui na live. Zezé, inclusive, na instante, estava parabenizando a Múlio pela live que vocês fizeram, né? Uma live muito legal, abordou Boa noite, várias coisas Zezé. que fez eu pensar, né? Boa noite, Liana. A Boa noite, meu diretora da gente aí, povo. Paula. Tá vindo aqui A presente aqui. comunitária, a gente, ó, representando, sempre vem em peso assistir a live. É Então, lindo Paula, o isso. movimento da política educacional do Brasil, ele vai e volta, né? A gente vai ver que a gente caminha em determinado aspecto, retrocede em outro, e é um movimento natural, não é que seja aceitável, mas é natural esse retrocesso, até porque as políticas educacionais, muitas vezes, elas são política de governo, não são política de estados. Então, assim, muda-se o governo, muda a estratégia, muda-se a estrutura, e aí a gente vê esse movimento, né, do avanço e do retrocesso, né? E aí, como é que você analisa a construção da política pública para a alfabetização? Rapidinho aqui antes de responder, né? Tá mandando eu parar de balançar. Falar pra ela que eu não tenho a estrutura que você tem, né? Eu tô segurando o celular com a mão. E aí você acaba ficando nervoso em participar de uma live, gente. Não sei se todo mundo é descolado, mas eu não sou, não. E aí a mão fica tremendo, entendeu? Fica balançando. Tá muito engraçado. Eu tô aqui sentado na minha cama, com essa carinha aqui, mas eu tô de short, entendeu? Tá massa. Presta atenção. Quando falo em política, aí você sabe bem que eu não caminho muito por esse lado assim, mas que eu busco conhecer só para saber para onde que eu tenho que seguir e até mesmo para assegurar assim, as minhas concepções iniciais, né? E quando eu penso nessa questão de política educacional voltada para a alfabetização,
Eu começo falando uma palavra meio que forte. Eu começo pensando em retrocesso. Hoje eu passei o dia todo lendo algumas coisas e tal, e aí eu retomei o Plano Nacional de Educação e a Meta 5, que você sabe que eu sou defensora dessa meta, que ela se propõe a alfabetizar crianças até o terceiro ano do ensino fundamental, que foi o início de Sim. tudo, né, lá em 2014 e tal. E aí eu fiquei olhando as estratégias que eles traçaram para isso. Eles trazem a tecnologia, né, buscar tecnologia para assegurar esse trabalho com alfabetização, esse trabalho, a formação continuada do professor, que é a minha base de tudo. Se o professor não tem formação, se ele não tem conhecimento do que está fazendo, ele nunca se institui como professor alfabetizador. E aí eu volto, eles traçaram 7 estratégias, mas 7 estratégias bem determinantes, sabe? No Plano Nacional de Educação. Eles trazem a tecnologia, a formação continuada, trazem a questão da identidade de local, de cultura, a questão do povo indígena, de ser alfabetizado na língua materna, mas assegurando suas raízes, entendeu? A questão do quilombola, das comunidades itinerantes, que muitas pessoas nem levam em conta isso. Então, assim, eu vejo eu venho no PNE, né? Que para mim é uma política bem que não é especificamente de alfabetização, mas é o nosso plano que vai dar base para a gente andar e distribuir tudo. Sim. E aí, quando eu fui pensar, hoje, assim, eu falei bem assim, bom, então eu vou pensar nessa política e tal, né? E além da meta 5 tem a meta 9 e tem outras metas, eu não sei bem se é a 9 no PNE, mas tem outras metas que trazem, eles estão sempre trazendo no plano essa questão da alfabetização, de respeitar o aluno com deficiência, de buscar alfabetizá-lo. Na meta 5 vem dizendo, inclusive, isso, que é o aluno deficiente, ele também tem que ter o espaço dele, desde que ele tenha o tempo dele de aprender. E isso aí não é só para o deficiente, eu acho que é para todos os alunos, né? Todo mundo tem seu tempo de aprender. Por mais que se que diga que vai ser até o terceiro ano, mas a gente espera que até esse terceiro ano se respeite algumas especificidades de cada turma, de cada aluno, né? De cada criança. Vamos deixar bem claro isso. Que eu falo em alfabetização de crianças. E aí eu fui ver uma política nacional de alfabetização que foi aprovada na verdade, um decreto, né? Em abril de 2009. Eu não estava muito inteirada disso e eu vi uma entrevista de Magda Soares dizendo: eu estou indignada com o que o MEC está fazendo. Então, tipo assim, então, se Magda Soares me diz que está indignada com o que o MEC está fazendo, aí eu falei, não, Eu agora eu tenho fico que saber que, também. poxa, o que está acontecendo aí? Entendeu? Aí, ela, com 86 anos, tinha feito uma cirurgia e parou para pensar sobre isso, o que o MEC está fazendo. Então, tipo assim, a Undime estava pensando sobre isso, está pensando sobre isso. Magda Soares está pensando sobre isso, os estudiosos estão pensando sobre isso. Aí eu fui procurar saber. Então, tipo assim, o que eu digo da Política Nacional de Alfabetização, pela minha leitura inicial, que eu disse para você que eu tenho que me aprofundar em muitas coisas. Para mim, é um completo retrocesso do que está dito lá, do que foi pensado, porque é uma secretaria de alfabetização, se eu não me engano, que está pensando em algumas coisas, né? E essa Política Nacional de Alfabetização, ela traz isso, né? Esse plano lá deles, traz uma ideia de método fônico, de definir o método. O professor ele vai ter que definir o método. Aí Magda Soares fala logo que desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim, grosseiramente falando, a LDB já assegura que o professor escolha o seu método de alfabetizar, de ensinar, entendeu? Não é o MEC, não é um governo que vai definir o método de ensinar, é o professor. Então a LDB traz isso, o Plano Nacional de Educação traz isso, e aí eles vêm com a política dizendo que é de alfabetização. Em 2019, dizer que vai um método, aí bota como base o método fônico, né, que é aquele método que ele trava um pouco a criança de pensar, de reflexão, porque ele é meio de que memorização e tal, né? E ela não diz que tem que tirar o método fônico, ou tem que tirar qualquer método, se definir o método. Ela diz que fica triste que de uma luta, de uma vida inteira de estudos voltados para a política de alfabetização, vai pensar em definir o método ainda como uma base para tudo. E quando você começa a ler a cartilha de como vai funcionar essa política nacional de alfabetização, dá vontade de chorar. Tem assim, eles falam, o cantinho de ler com a família. Como é que uma política vai pensar num cantinho de ler com a família? Aí você pergunta, que família é essa? Que família que vai sentar no cantinho para ler? Essa família está onde? Então, assim, quando eu peguei essas duas, né, basicamente, para pensar o que foi pensado no Plano Nacional de Educação por vários pensadores da educação, e o que chega para a gente em 2019, nesse governo que está, tipo, deixando a gente meio que com medo, na verdade. Eu tenho medo. Eu digo a você que minha ideia é essa. Eu tenho Sim. medo do que pode acontecer.
A gente tem que ter medo, Paulo, até porque efetivamente esse governo que está aí, ele não conseguiu sistematizar nada sobre educação. Haja visto que a gente está, teoricamente, no quarto munícipe, porque um não assumiu, mas ficou lá, assume, mas não assume, né? E principalmente que eles resolveram levantar uma bandeira que eles diziam que era nossa, que é ideológica. Com certeza. O que E se quem está por trás disso pretende é tudo, né? ideologia. E aí eu falo assim, a quem atende esse modelo de política que o governo está pensando, né? Eu fiz o curso que você está falando do método fônico, né? Fiquei super preocupada como isso ia ser recebido, porque eu acho que qualquer coisa, qualquer política governamental que venha para os municípios ou para os professores, a gente tem que refletir sobre isso. E a gente tem uma Pois é. mania de receber isso de uma forma. Tudo é muito aplaudido. E a gente não tem pensado sobre essas políticas. Eu acho que voltar ao método fônico, olha que eu sou a pessoa que não entende nada de Tradição. alfabetização, tô ligado? E voltar ao método fônico é um retrocesso, tipo voltar à década de 70, Darlúcia, né? o que me dá medo? Tipo assim, a gente viu uma discussão tão grande acerca do letramento, porque se todo mundo tivesse entendido o que era alfabetização, não precisava ter outro termo para explicar o que já estava explicado, porque a alfabetização é uma coisa Sim, ampla. Então, tipo assim, se separa esses processos, alfabetização e letramento, aí vem o letramento como um novo conceito, e eles fazem uso do conceito de letramento de forma errada. Porque, tipo assim, eu não posso falar aqui agora tudo que está lá no plano, na política nacional de alfabetização, mas, assim, eu penso assim, o sujeito, o homem é um ser social. A gente pensa na criança como um sujeito social. E aí eu pego para ela e entrego para ela o alfabeto para partir disso aí para um mundo que já é letrado, um mundo que tem acesso a tudo. Então, assim, eu volto ao passado. Porque se antigamente tiveram todos esses métodos tradicionais e tal, era um contexto histórico que estavam vivendo e estavam buscando. Lógico que quem defendeu até o fim. Então, assim, aí vem Magda, vem Emília Ferreira, e elas trazem essa questão da pesquisa, de como se entende, né? Tem a psicologia cognitiva, tem a psicologia da língua escrita, e aí eles deixam tudo isso de lado e vem fazer uma coisa assim, meio que miudinho. A gente está falando do MEC, né, de uma instância maior. Não estou falando de um município pensando uma questão local. A gente está falando de uma instância maior. E ainda por cima tem coisas de incentivo, de dar dinheiro, prêmio. Como vai ser essa avaliação de que o professor é um bom professor? Com base em quê? A gente está na ditadura? É o que eles acreditam? E aí? E sua vida toda de estudo vai chegar onde? Então isso me dá um pouco de aflição e de medo, entendeu? E eu percebo que está acontecendo e a gente não está percebendo. Você vê que, ó, eu sou uma pessoa que me envolvo com alfabetização e não estava dando conta disso. Se eu não faço a live com você, hoje eu não ia estar por dentro de tantas coisas e querer saber ainda mais sobre isso. Então, tipo assim, quantas coisas estão acontecendo no apagar das luzes e a gente está deixando passar? Entendeu? É muita coisa, é muita coisa. Assim, eu fico preocupada, realmente. não, e é de causar preocupação, porque é o futuro das pessoas que está em jogo, né? Porque quando a gente fala em alfabetização, né, a gente está dotando o sujeito de uma capacidade leitora e de compreender o mundo, de ler e compreender o mundo, né? Isso E mesmo. isso é grave, né? Isso é muito grave. Eu acho que, para além da crítica que a gente tem ao governo de Bolsonaro, a gente precisa pensar, né, o que está sendo feito de fato nesse governo. E qualquer pessoa que tem um pouco de consciência crítica não precisa escolher lado político, né? A minha opção Com política de certeza. Paulo é muito definida, mas para os demais não precisa fazer essa questão de escolha a opção política, mas precisa entender que o que está sendo feito com a educação é um desmonte das universidades públicas, porque quando um governo elege uma categoria dessa que Paula está falando, de um método fônico, ela desprivilegia todo um histórico de estudo que temos no Brasil, a exemplo da Universidade Federal de Pernambuco e a UFMG, que são referência em estudo de alfabetização, né? Não, e se você pensar que ele fala lá em conhecimento científico, nessa mesa ele fala em conhecimento científico, aí ele Do fala. método Raj, como é Raj Aí Penning. ele traz uma inspiração de outros países para avaliar a nossa educação. Tipo assim, porque vai ter o método, porque vai ter o método de não sei o quê, porque fez sucesso. Então, tipo assim, a gente tá no Brasil, tá onde? Tá em Portugal, a gente tá onde? A gente tem que saber onde a Exatamente. gente tá. Qual é o nosso local de Uhum. fala hoje? Então, tipo assim, a gente não pode criar, partir da nossa avaliação de um método que não é nosso, entendeu? Ah, porque deu certo lá. Então, tipo assim, pensa numa sala de aula, no menor, deu certo com um aluno, vai dar com todo mundo? Imagine com países, Exatamente. hein? Entre países. Então, tipo assim, é meio que complexo.
Muito. Eu me preocupo com minhas sobrinhas, com minhas afilhadas, com minha família e com as minhas crianças. E a gente tem que se preocupar mesmo, porque a gente vive, a gente é da classe trabalhadora. E se a gente não pensa nessa classe trabalhadora, quem vai pensar, né? Se a gente não estiver aqui refletindo sobre essas coisas que tá, quem é que de fato, quem é os grandes interesses? Eu acho que a gente falou um pouco disso na live de Emília, a live passada, que era pensar a política, como o Estado atua através de organismos internacionais. Então tá sempre alguém de fora dizendo que a gente está fazendo errado e a gente não está refletindo sobre o que a gente está fazendo. A gente está meio que aceitando tudo que está acontecendo. Então acho que é momento também da gente parar e refletir sobre o que a gente faz. Uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, eu não conhecia ela também não. Eu vi um artigo da Cielo. Ela, Eleonor, aqui que eu anotei, mas não esqueci o nome da mulher, Eleonor Cabral. Ela faz uma avaliação falando o seguinte, que parece que quem escreveu essas coisas nunca teve acesso à alfabetização, nem ao conhecimento da alfabetização, do que é letramento. Inclusive, eles usam mesmo o termo literacia, entendeu? Tipo assim, com a cara de pau, sabe? É meio que complicado. Aí fica todo mundo discutindo, quem realmente estudou todo esse conhecimento fica de lado. E assim, eu acho que é meio que perigoso a gente andar por esse caminho. Eu não sei com que força também a gente vai desmontar isso tudo, não. Entendeu? Porque, querendo ou não, por mais que fale assim, não é uma opção política. Eu penso hoje na nossa ideia de educação, no que a gente acredita. Então, se a gente acredita que a gente quer... Qual é o objetivo da educação? Que os alunos aprendam, né? Que se desenvolvam, que os professores melhorem a cada dia para que a educação pública seja de qualidade. Então, assim, é independente de quem está aí. Eu acho que é dar continuidade ao que é bom e não dar continuidade ao que é ruim. Entendeu? Cris colocou aqui, Paula, como é que o mundo avança e a educação retrocede, né? É justamente então, tipo isso. A gente tá num platô, assim, a gente não tá caminhando, né? Zezé colocou muito preocupante, até porque... O que foi que Zezé escreveu aqui? Peraí, gente. Me perdi aqui. É muito preocupante porque o governo não valoriza a educação, haja vista a questão dos ministros, né, e os seus posicionamentos quando passaram pelo MEC, né? É verdade. Gabi falou que é sempre esse modelo, um tipo ideal de fora que não dialoga com a nossa realidade, né? E tem isso também, né? Que sempre tipo as pessoas escolhem sem ouvir a gente, sem entender que lugar é esse que a gente ocupa. A segunda pergunta, Paula, ela é um pouquinho mais leve. O processo de alfabetização de uma pessoa é algo complexo e dinâmico. Para que ele ocorra de forma satisfatória, a figura do professor é imprescindível. Qual a importância da formação de professores para essa etapa de ensino e quais os conhecimentos necessários para um bom alfabetizador? Senta e vamos listar. Eu acho que essa questão é a questão que eu sei mais responder. Assim, eu penso pelo menos que sei, né? Às vezes eu estou pensando errado. Essa questão, vamos falar primeiro pela formação de professores. Eu acho que a formação de professor é tudo. Eu sempre faço uma avaliação e eu sempre falo com você que eu queria estudar, né? O que acontece às vezes da formação até a sala de aula, porque eu venho de uma época, vamos dizer aqui, de 2012, né? Até mesmo quando eu morava em Eunápolis, que era 2002, a gente estava sempre participando de cursos. Então, assim, em Eunápolis, em 2002 a 2006, eu participei de coisas que hoje eu ainda uso em sala de aula. Então, tipo assim, eu tenho um caderno, porque na época não tinha negócio de xerox, não era um caderno, você anotava, entendeu? As coisas, não tinha cópias para você guardar. Então, tipo assim, eu tinha um caderno que eu anotava tudo, técnicas, jogos de alfabetizar, e saí lá em 2002. E se você pensar que eu trabalhava em escola em 2002, que era tradicional, a gente tinha uma cartilha, entendeu? Tinha atividade de transcreva. E ela me deu total autoridade para fazer com o que eu acreditava. Quando eu cheguei em Canavieiras para trabalhar, eu lembro que Ivana, minha irmã, ela fez uma pergunta se eu ia continuar sendo a professora que eu era em Eunápolis. E eu percebo que por mais que tenha várias coisas que te impeçam de ser o professor que você é numa escola privada, em sua maioria, quando você... eu percebo que eu tento fazer sempre, que meus alunos tenham um novo e tenham outras oportunidades e outros espaços de aprendizagem e que consiga com isso aprender. Lógico que eu não consegui ainda 100% de alfabetizar, porque eu acho que é meio que complexo, porque tem outras questões em sala de aula. Então, eu acho que formação é tudo. A formação inicial é a base de tudo, o que a gente escolhe, e a formação continuada, ela é que vai te dar um norte para você seguir. Eu só não acho que eu preciso estar o tempo todo dentro de um curso para aplicar o que eu aprendi em um momento. Eu vou dar aqui um momento bem histórico de Canavieiras, que foi em 2012. Eu trabalhei naquela equipe de Indaiara.
e eu aprendi muita coisa ali. Então, tipo assim, a partir dali, a minha forma de ver algumas coisas foi totalmente diferente, entendeu? E eu acredito que é isso que o professor precisa fazer. Todos nós professores precisamos dar continuidade ao que a gente aprendeu. E quando isso não der mais, a gente tem que buscar novamente, porque a educação ela é dinâmica. Eu sempre falo que alfabetizar é uma aventura. E essa aventura não se encerra quando você sai da sala de aula. Essa aventura ela continua 24 horas do seu dia, porque você deita na cama e pensa, eu podia ter feito um joguinho assim, ele ia aprender mais. Porque João não entendeu o que José aprendeu. Então, tipo assim, esse momento de que eu estou aprendendo muito com o Saviani, você que ele fala é lindo, de prática, reflexão e prática, porque ele disse que a prática sem a teoria não vai servir de nada, a prática sem a teoria ela é cega, né? Então, eu vejo a formação continuada como uma maneira de você enxergar mais ainda para poder refletir a sua prática, entendeu? É o teórico e o prático caminhando junto. Então, eu sempre pensei, e você sabe disso, que a gente já discutiu muito sobre isso, sobre a questão de um perfil de professor alfabetizador. Eu acho que não é qualquer pessoa que pode entrar numa sala de aula e dizer bem assim, agora eu deitei aqui, acordei, acho que eu vou ser professor alfabetizador. Eu não, eu acho que o professor alfabetizador ele tem um perfil. Para começar, que você vai lidar inicialmente com crianças. Tem um trabalho que é feito na educação infantil que precisa ser dado continuidade. Então, você vai lidar com criança. Então, tipo assim, se você for um professor duro, que percebe de outra forma a educação, que acha que tem que ter... Não posso brincar, não posso sentar no chão e tal. Aí você tem que repensar. Não é dizer que você não vai. Você pode ir lá e tentar fazer diferente, aprender, porque a gente está aqui para aprender mesmo. Então, eu acho assim, é o perfil do professor alfabetizador. Eu acredito que todo lugar deveria ter uma equipe de professores alfabetizadores que ficasse o tempo todo pensando essas técnicas, pensando essa prática, sabe, refletindo e sentando lá. Eu tive um momento muito bom na época que eu fiquei na CEMED, porque eu tinha um grupo de meninas que sentavam e pensavam e estavam sempre tentando acertar, mesmo que errassem. Então, tipo assim, eu acho que é esse perfil inicial que é necessário ter. Fora esse perfil inicial, o que o professor precisa saber? Ele precisa saber que não se aprende de uma forma só, não se aprende com um método só, e não se aprende sentado, estático, reproduzindo falas, certo? Porque, primeiro de tudo, a gente está aqui para formar seres pensantes. E para formar ser pensante, tem que ter o quê? O conflito. E não é um conflito de briga, de tapa, não. É um conflito mesmo de pensar cada um de uma forma para chegar a um consenso. Eu acredito que é isso que o professor tem que fazer em sala de aula. Paula, mas está lidando com meninos pequenos, o que eles sabem da vida? Às vezes muito mais do que a gente. Porque vem de realidades diferentes, tem muito para te ensinar. Você tem muita coisa para aprender em sala de aula, por isso que eu nunca falo em aprendizagem. Eu sempre falo, ou em ensino, eu sempre falo ensino-aprendizagem, porque eu acho que está sempre junto e um trocando com o outro. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz um trabalho sobre práticas de leitura, né? A gente pensou quais os tipos de leituras que devem ser feitas, a gente foi elencar esses tipos de leituras e a partir disso a gente foi refletir, né? A gente lê para quê? Então, o que a gente faz inicialmente? Qual é o objetivo da leitura? Que eu não posso pegar, vem cá, bora aqui, lê aqui. Então, que objetivo eu quero com isso? Ser professor dá trabalho. Eu tenho uma prática que eu aprendi com a professora lá de uma página que eu sigo, que é Janaína Spolidório. Ela coloca cada objetivo para a sua atividade. É uma coisa linda isso. Dá trabalho, mas cada atividade tem um objetivo. Hã? Muito. Inclusive, eu conheci ela mais por intermédio de você, que começou a comprar, e aí com isso eu fui me aprofundando nas coisas que ela faz. Eu acho que é um trabalho bem que vale a pena ser compartilhado. Todo mundo que trabalha na alfabetização aí pode pesquisar a Janaína Spolidório, que ela é bem sabida, né? E aí, o que eu penso disso? Então, assim, aí esse trabalho que eu fiz lá, a gente fez assim, ó, pronto. Existe os tipos de leitura. Leitura em voz alta, ler de deleite, ler para compreender, ler para se informar, e daí, os tipos de leitura. E agora, o que eu vou fazer com esse tipo de leitura? Eu vou pensar que atividade eu faço com o meu aluno que contemple esse tipo de leitura. Então, eu acho que esse exercício é um exercício necessário para todos os professores alfabetizadores. Entendeu? Isnaida falando que foi ela que indicou. Na minha mente era da Lúcia. Isnaida falando que foi ela que me indicou, Janaína Spolidório. Oi, Isnaida, eu lembro mesmo que falou. Eu sou a consumista. Eu compro. Eu não lembro bem quem falou. Pronto, Isnaida, tá? Já tá... Como é? Eu me redimi aqui. Pronto, foi Isnaida. Que a gente tinha tanta coisa que esquece, né? Pois é. Aí o que acontece com isso? A gente tem que pensar o que a gente quer ensinar, por que a gente quer ensinar, entendeu? E para que a gente vai ensinar. Então, tipo assim, esse momento todo, o que eu quero fazer em sala de aula? O que eu quero que meu aluno aprenda? Eu vou dizer aqui um detalhe
de uma atividade que é muito feita na escola, que eu acho que eu já comentei com você em alguns momentos, acho que com o Isnaia. Eles fazem uma atividade de número e letras. Português e matemática numa mesma atividade. Eu vejo essa prática muito em educação infantil acontecer. E é tipo assim, o que eu quero ensinar com isso aí? Eu estou fazendo uma atividade de escreva de 0 a 9 e uma atividade de vamos circular a vogal A. Então, tipo assim, o que eu quero com isso mesmo? Eu acho que tem que partir daí, do planejamento. Então, eu penso que formação continuada é a base de tudo, e planejamento é que vai fazer você ter um norte de trabalho. Não pega uma folha ou livro didático e vai passando de aula, não, porque não vai dar muita coisa boa, não. Certo? E eu acho que a gente sempre comenta que é um problema de muito mais de ensinagem do que de aprendizagem, né? A não alfabetização. Eu aprendi muito uma coisa com você, Paula, que onde eu passo dando aula ou formação, eu sempre falo, a gente precisa explorar a atividade, né? A gente tem muito uma coisa conceitual de dar papel para o aluno, de dever, né? Que eu brinco, o nosso, né? O dever, taca dever, menino, taca dever. E você acaba entregando atividade sem uma exploração, que é o que vai permitir que o aluno aprenda, né? Que é aquela dinâmica de trabalhar o conceito que cada atividade que você tem, né? Ali na atividade. Eu acho que a gente precisa repensar, de fato, a formação de professor, que a nossa pergunta era sobre isso. E é outra coisa. E eu acho que a gente não precisa pensar a formação de professor na perspectiva de política, não. É a gente pensando na nossa formação. A nossa própria formação. Gente, inicialmente, muito do que eu sei de alfabetização não foi curso, não. Eu aprendi com a Ana Paula. No dia a dia da escola ali, me permitir as críticas, a inferência dela de, por que não faz desse jeito? Que tal atividade? Hoje eu já pergunto, Paula, você acha que essa atividade é adequada para eu fazer? Você acha que eu poderia fazer com fulano? Fiz até um módulo, lembra uma vez, Paula, de atividade selecionada junto com ela, mesmo. Porque a gente entendeu que a gente entende que essa parceria dá certo e a gente aprende muito. Eu acho que a gente perde muito na escola quando a gente se coloca no isolamento, ou por medo ou por vergonha do outro, e não permite, né, esse circular de pensamento, né? E outra da Lúcia, assim, que eu quero destacar, a troca com o seu colega, com o seu parceiro, já é uma formação. Porque, vou te dizer aqui, eu agora vou até subir aqui com a minha moral de Isnaia, por causa que eu esqueci de Anaína Espolidora, e vou dizer, eu aprendi muita coisa com Isnaia, aprendi muita coisa com Sara, certo? Tipo assim, nesse momento de troca, tipo, planejar uma aula só de leitura. Era uma coisa que na época que eu entrei aqui, eu nunca tinha assim, esse foco de planejar uma aula de leitura. E eu vi Isnaia fazendo aula de leitura. Então, tipo assim, isso aí eu aprendi com ela, gênero textual. Por que é importante tanto o gênero textual nesse processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita? Então, tipo assim, Isnaia foi um grande aporte para mim. Várias atividades, eu e Sara trocando em sala de aula. Então, tipo assim, aprender com o outro é também uma formação continuada. Zezé está, inclusive, fazendo uma indicação de leitura aqui, Paula, que ela disse que no tempo que ela dava aula no magistério, ela trabalhava um texto chamado Profissional na Fronteira da Ideologia. E ela está pedindo para que a gente dê uma revisitada de Hamilton Werneck, ou seja, é um cara que entende. Isnaia, obrigada por você estar na nossa live, viu? A gente fica assim, falando, Isnaia tá aqui. A bichinha. A terceira pergunta é, como você enxerga, como é que você consegue, né, discutir, do seu ponto de vista, obviamente, a política de alfabetização que está estruturada em Canavieiras? Inclusive, Darluce, não sei se eu vou ser um pouco dura, assim, eu não sei, eu não gosto muito de algumas questões que envolvem, porque quando você fala, as pessoas levam pensando que é tipo questão política, mas eu não vejo uma política de alfabetização estruturada no nosso município. Eu vejo tentativas de política de alfabetização. Hoje a gente vive um momento muito importante no município, que é a elaboração do nosso currículo. Então, é hora da gente repensar, tipo assim, porque a gente iniciou, a gente tem um PME que deu trabalho, a gente revisou esse PME. Esse PME tinham várias coisas que não tinham sido cumpridas. Aí esse PME revisado volta para a gaveta. Foram dias de discussão. As pessoas saíram da sala de aula para discutir isso. Então, assim, a gente tem um PME e a gente tem o Núcleo de Alfabetização, o NALFA, que também, né, que é uma lei do nosso município, que poderia estar assegurando essa estruturação da política, porque ele é construído para a gente pensar, né, a alfabetização do nosso município. E eu percebo que não tem uma continuidade nas coisas, tipo,
Agora, é uma equipe, pensa isso aqui, aí outra equipe, não, isso aqui não era legal não, então, tipo assim, isso aqui eu vou pegar, vou fazer de tal forma, mas isso aqui eu não quero. Lógico que a avaliação é necessária, mas com quem a gente avalia o que está dando certo e o que está dando errado? Com nossos pares. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, eu não quero mais isso aqui porque foi feito por fulano, então vamos fazer isso aqui agora, joga tudo fora. Porque até mesmo o que você não leva em conta, tem alguma coisa que pode ser aproveitada, entendeu? Então eu percebo hoje que não existe essa política estruturada. Existem tentativas de se estruturar uma política. E eu digo com relação a tudo na educação de Canavieiras. Eu falo especificamente da alfabetização, entendeu? Você sabe que eu tenho uma luta aí, que eu penso muito nessa questão da alfabetização, de ter esse grupo do primeiro, segundo e terceiro ano, de ter esse professor alfabetizador, que eu acho que a gente poderia ter pensado isso por muito tempo, né? Porque o nosso novo foi em 2017, né? E a gente já vinha com essa ideia antes lá, né? Quando a gente começou a pensar no PME, aquela discussão toda, a gente colocou várias coisas lindas, que a gente acabou que não conseguiu dar conta de um monte de coisa, e a gente reavaliou isso aí, né? No momento que a gente estava fazendo, a gente foi meio que, né, errado, vamos dizer assim, em algumas questões. E aí tudo isso fica parado, tipo, a gente pensa, a gente se debruça. Olha, pensa nessa questão do currículo agora. Quantas coisas tem que ler e estudar? Quantas coisas? Eu estou em grupo de especialista, em grupo de educação especial, em grupo de linguagem dos anos iniciais. É muito documento, é muita coisa para ler. Aí depois de tudo isso, não se dá uma continuidade? Não se faz um currículo realizável? Tipo assim, a gente não escuta o outro para saber a concepção que também ele acredita. Então, assim, eu acho que na estruturação da política em Canavieira, da política de alfabetização, tem que ser pensado isso. Sabe? Eu percebo que está tudo meio que parado. Ô, Paula, uma das coisas que eu penso sobre isso aí, não no sentido da política de alfabetização, mas diante da sua fala, uma síntese, é que assim, a gente está o tempo todo querendo deixar as marcas, né? Porque cada gestor que entra quer deixar o seu legado. E muitas verdades, muitas coisas, na verdade, a gente joga fora só para a gente não ter que dar o crédito, a validade, porque foi outro que fez. Então, eu preciso isso me entristece, isso aqui, porque isso aqui foi feito dessa forma, não acredito porque foi fulano que fez e você descarta. E aí a gente retoma, que é o meu lugar de fala da política, a gente precisa pautar as nossas ações em política de governo, em política de Estado, não política de governo. Eu lembro, e você estava nesse movimento, que foi o NALFA. O que foi o NALFA? Era para a gente fazer um decreto, né, uma portaria instituindo o NALFA. Eu falei, não, portaria qualquer um chega e acaba, a gente vai fazer lei. E a gente conseguiu instituir um projeto de lei muito, muito legalzinho, pensado nesse pensamento que a gente tem de criar um grupo, um núcleo que se discutisse alfabetização e tal. Porém, as ideias morrem com as pessoas. Né? Ficou tudo parado, você citou aí várias coisas. O sistema, que o nosso sistema é de educação, não é de ensino. O fórum de educação, o NALFA, o próprio NALFA, tipo assim, lógico que agora nós estamos vivendo um momento específico, é a pandemia e tudo. A gente tudo ficou meio que parado mesmo, mas, tipo assim, a gente não pode deixar morrer, entendeu, Darluce? Porque é isso que Zezé falou aí. Você deixou um legado, foi um trabalho que você se debruçou, que você acreditava e que a gente foi junto. Então, tipo assim, nem tudo precisa de propaganda, é só ter acesso mesmo, buscar, porque tá tudo aí, tá tudo documentado. Coloca no Google, NALFA de Canavieiras, Bahia, pronto. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tem que repensar essa questão, sabe? Tem que pensar o que está sendo feito. Então, por isso que eu digo que hoje eu não vejo uma política estruturada de alfabetização. E isso é grave, porque uma inferência, eu sempre falo que a educação é diferente que você vai, pegar 1 quilo de milho, faz a cultura da terra, em 20 dias planta, no máximo o quê? Em 120 dias você vai colher milho. Só que em educação não é assim. E com certeza. Educação, o que a gente está fazendo hoje aqui vai ter um impacto daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos esse resultado pode ser cruel. E você tem que pensar que você é responsável por aquilo, né? Mas a gente acha que é tudo muito imediato, e não é. Pensar uma política de educação, é por isso que a gente planeja em decênio. A gente faz plano municipal de educação, plano nacional de educação, tudo pensado em quê? Em 10 anos, porque a gente acredita que essa mudança leva uma década para acontecer. O menino que entrou hoje na educação infantil vai ter que percorrer um caminho, né, para chegar em 10 anos a gente poder avaliar se o trabalho que
foi feito lá foi efetivo ou não, né? Ô, Dalúcia, e a gente Gente, fica eu quero pensando agradecer assim, aqui. Tem um bocado de gente aqui falando muita coisa, mas não dá para eu ler, que eu tô vendo aí também várias porque coisas. Raquel falando oi pra eu gente tô aí. longe da minha tela, ó, eu não consigo tocar na minha tela e eu tô com um computador aqui que foge, que faz uma confusão danada. Mas eu Hein, quero Dalúcia? agradecer a participação, né? Hum, Sim, pode falar, falei, Paula. pode falar. Pode falar que depois a gente continua. Não, é agradecer a participação das pessoas que Ai, estão todo aqui mundo validando. presente. Zezé, obrigada Ah, pelo comentário e a deferência aí pela essa. é. Por lembrar, né, que eu fiz isso, que eu já tinha até esquecido que eu tinha feito isso. O fórum Não, mesmo eu esqueci. tá tudo no documento lá. Ô, Sim, Paula, pode Darluce, falar. não, eu tô falando assim a questão. Se a gente pensar, tipo assim, tudo que for uma fase de teste, não deu, começou esse ano, vamos lá, fez o Nafa. Não foi o sucesso, não fez o boom que se esperava, joga pra lá. O fórum, não foi o boom, joga pra lá. E você sabe que a história da educação não é feita assim, ela é feita de luta, né? A história da educação é feita de luta. Lutas árduas de anos após anos, estudos que as pessoas se debruçaram para isso. Então, tipo assim, a gente não pode, tipo, Darlus que fez. Quero não, vou fazer outra coisa nova aqui. Entendeu? Não sei, eu não concordo. E até agora, e outra coisa, a gente tá falando que é uma lei que ninguém vai derrubar aí, não. O Nafa tá aí, ele precisa ter vida, entendeu? E assim, não existe, eu não quero, não, mas a lei existe, certo? Ela tá Inclusive, a documentada gente lá. poderia fazer um movimento, né? Nós que acreditamos nisso, suprapartidário, né? E a gente começar a reivindicar o cumprimento dessa lei, porque é uma lei que modifica a vida de pessoas, não é a Com minha vida, certeza. não é a sua vida, que a gente está, digamos que a gente está, eu sempre falo com burro amarrado na sombra, mas tem um legado de crianças de uma classe trabalhadora aí que precisa ter acesso a conhecimento básico de leitura e escrita, né? Com Eu trouxe certeza. até aqui uns 3 livros, né, Não, eu trouxe o livro de Flora, que Flora lê, né, Flora é leitora. Quem me segue no Instagram vê muito livro de vida de Flora lendo com o dedinho, porque ela tem concepção já de que se lê com o dedo, né? Exemplo. Paulo Freire, que a gente está querendo esquecer Paulo Freire, botar Paulo Freire na gaveta aí. Paulo Freire falou muito sobre a importância do ato de ler, não nesse sentido da alfabetização que eu estou discutindo com o Paulo aqui, mas a importância da leitura na vida, a leitura social, né, para a vida das pessoas. Trouxe um livro aqui que foi indicado por Paula, que eu confesso para você que hoje eu peguei esse livro e senti vergonha, que é o de Délia Lerner, que é Ler e Escrever na Escala, o Real, o Possível, o Necessário. Por que eu peguei? Porque eu sempre leio todos os livros que eu compro. Eu descobri que esse eu não li, né? E eu trouxe um livro aqui que é de Educação contra a Barbárie. E por que eu trouxe esse livro? Eu trouxe para ficar aqui mesmo, não é para nada não, gente. É só para vocês olharem aqui e ficarem pensando, Você é besta, que livro é aquele? Eu quero ler. Aí depois vai vir inbox perguntar, Darluce, que livro é aquele? Aí eu empresto. Mentira, não vou emprestar não, que eu tô perdendo o livro. Eu vou ficar com um que tá aqui em casa, 2. Gente, ela tá apaixonada por Saviane. Foi eu que É um fiquei caso de abusando amor ela pra aí. ler Saviane. Sim, Paula, em 2017 foi criada uma política de alfabetização, como a gente falou, que foi o estabelecimento do NALFA, o Núcleo de Alfabetização. E aí, como é que você analisa, não é o não cumprimento, né, que a gente já falou disso, mas assim, como é que você analisa a tessitura dessa política de alfabetização que foi feita por um instrumento legal? Então, Darluce, a gente sempre discute sobre isso, a questão do NALFA ser tão importante, porque se pegarem a lei para ler o que trata o NALFA, você vai ver que o NALFA vai dar conta de tudo que a gente precisa hoje para ter uma alfabetização mesmo que emancipe o sujeito, uma alfabetização e assegurar os direitos dos professores, inclusive, porque o NALFA, ele é formado por uma equipe, né, é uma equipe, na verdade, é paritária, né, porque tem vários segmentos, não é só uma pessoa, um grupo escolhido não, ele é assim, um grupo escolhido, vamos escolher aqui aleatoriamente, não é, está tudo estruturado lá, e esse grupo vai dar conta de fiscalizar o trabalho que está sendo feito. Então, tipo assim, o NALFA tem um plano de gestão, entendeu? Esse plano de gestão foi iniciado, eu não consegui concluir na época. O plano de gestão está em andamento e esse plano de gestão dá base para tudo. Em alguns cursos que eu participei na época do PENAIC, do Pacto, na verdade, aqui da Bahia, na época que eu estava na CEMED, eles estavam sempre falando do NALFA lá e eles não tinham um NALFA tão amplo quanto o nosso, entendeu? O núcleo de alfabetização deles não dava conta de tanta coisa. Não é um espaço. Parece que NALFA, quando você pensa em núcleo, é uma casa que as pessoas vão lá. Não é. Esse NALFA vai dar conta de formação continuada, de ações formativas de professores, né? De acompanhamento em sala de aula. Então, tipo assim, olha como é amplo.
O acompanhamento em sala de aula não vai dar conta disso. Então, eu penso que é preciso um olhar específico para elaboração de memorial com a prática dos professores. Tudo isso está lá no NALFA e as pessoas que fazem parte da coordenação do NALFA, ela vai se empenhar em fiscalizar e perceber. E como que isso vai ser instituído no final? Através de relatório, que é um relatório, não é uma coisa isolada, é um relatório que é feito anualmente e a gente tem uma avaliação do que está dando certo e esse momento você tenta mudar. E como é que você vai descobrir se está dando certo, se está dando errado? A partir da fala dos envolvidos nesse processo. Quem são os envolvidos? Os coordenadores escolares, os professores e os alunos, certo? Então, eu acho que é bom a gente ter um olhar, meio que, voltar um olhar especial para o NALFA, o que ele traz assim, de importante para o nosso município e a importância da gente tá repensando o que tem sido feito no município com relação à alfabetização. E eu acho muito importante sua fala, Paula, quando a gente fala que a gente tem que repensar, porque eu falo assim, eu estou vivendo um conflito pessoal muito grande nos últimos tempos, não é de agora não, já tem um tempo, né? Que é sobre esse posicionamento político que eu preciso ter frente às minhas crenças, né? Eu tenho plena convicção de tudo que eu sou e de tudo que você é, porque eu conheço sua história, né? A gente compartilha muito de muita coisa. E assim, a gente sabe o quanto a escola, o quanto saber ler mudou a nossa vida. O quanto Verdade. hoje nós somos diferentes de, vamos supor aqui, vamos colocar aqui 70% das pessoas que foram nossas contemporâneas em termos de classe, vamos botar aqui uma estrutura de classe, né? Aquela galera que tinha mesmo nível social da gente, o quanto a educação foi factível para a mudança de vida que a gente tem hoje, né? E por que a gente não pode dar isso para o outro? Né? Porque só eu posso, porque só meu filho pode, porque aquela criança que está lá, não vou falar aqui do fim da minha rua, do Rabo de Jacaré, não pode ter acesso aos mesmos bens culturais que eu tenho. Não falo em termos de materialidade, então eu estou falando de bem cultural com conhecimento mesmo, né? E aí eu acho que a gente precisa supervalorizar o saber escolar. Né? A gente precisa ensinar as crianças. Com certeza. Né? E isso tem me causado muita angústia, porque é todo um sistema que a gente fala aquele negócio assim, a culpa é do sistema, né? Mas se a gente vê que a política nacional de Bolsonaro é esse desmando aí que sequer a gente tem conseguiu ter um ministro da educação que de fato pensasse a educação. Esse que está aí não é diferente, a gente já viu, né? A gente vem para a política municipal e a gente percebe que a gente está fazendo o mesmo caminho da política nacional. Não estou falando de agora, não. Estou falando já de tempo. A gente avança em algumas coisas e retrocede em outras. O tempo todo a gente está fazendo esse movimento. Vai e volta, vai e volta. E nesse vai e volta, as crianças estão deixando de se aprender. São os mais prejudicados. Olha o resultado, né? Do IDEB. Bora falar aqui. Bora falar do IDEB? Bora falar do resultado da Ana, que você conhece muito bem. Bora falar aqui do... Flora tá gritando aqui, tô ouvindo no fone. Vamos falar aqui do nosso IDH? Pegue lá os dados de analfabetismo. A taxa que a gente tem de adolescentes de 15 a 17 anos, que o IBGE pega, que são analfabetos, é grave. É grave porque significa, quando a gente olha essa taxa, que é dos adolescentes entre 15 e 17 anos que são analfabetos, significa que esses alunos, não é que eles não foram na escola, eles foram, né? Mas eles não aprenderam o suficiente. Não teve o seu dia assegurado, né? E eu quero fazer um adendo aqui que Raquel... eu tô vendo ela aí. Tá aqui, ela disse que acredita na educação como força transformadora. A Raquel teve um trabalho que a gente até já citou aqui, né, sobre as formações que ocorreram na época que Indaiara estava aqui. Raquel era uma das formadoras. E é prazer, viu, Raquel, você tá aqui. Então a gente precisa pensar sobre isso, sobre esse papel da escola nessa especificidade que é alfabetizar. Ou seja, a alfabetização não é qualquer coisa e não é para qualquer um, né? E a gente, como professor... Sim, pode falar. Você vê que nessas discussões todas que estão acontecendo agora aí, eles estão falando em tipo de tirar algumas avaliações, aí tipo assim, algumas avaliações da educação, na verdade, né? Avaliações educacionais. Sim. E aí a única coisa que a gente tem que pode medir
o avanço, por mais que não seja 100% eficaz, não seja 100% de Um realidade, mas é a beijo, única coisa. Girlândia. É, o Vigilante aí, saudade. A única coisa que a gente tem é isso. E aí, tipo assim, o que que tá se pensando? Então vamos ficar sem avaliar para dizer que alcançou? Porque, querendo ou não, Uhum, você só pode tirar uma coisa que, por mais que você diga que não tá dando certo, você só pode dizer que não tá dando, tirar para colocar uma outra melhor, né? Eu penso assim. Eu uhum, não posso hoje, tipo, uhum. não vamos ter mais avaliação nacional da alfabetização. A Ana. Vamos tirar a Ana, porque não dá certo. Sim, mas eu vou colocar o quê no lugar dela? Certo? Porque é o que a gente tem que medir mesmo esses índices, a gente tem que ficar por dentro disso, isso tem que ser mais transparente, porque às vezes até o acesso na internet, para você conseguir esses dados, são meio complexos, certo? Porque eu acho que urge repensar os dados da educação como um todo no nosso país. Pois é. E aí, Paula, a gente está chegando aqui aos nossos finalmente. O Já? ato de lei empoderador, dotar o sujeito dessa capacidade de leitura é dar-lhe uma ferramenta que abre a porta para o mundo mágico. Eu sempre falo que leitura é mágica. Gente, eu fico aqui feliz quando eu vejo Flora catando um papel no meio da casa e sentar e passar o dedinho e dizer que está lendo. Porque eu sei que, que parte do caminho dela, de que as coisas se leem, já está feito, né? Então, assim, É, mas essa não é a realidade para todo mundo, com né? certeza. E eu fico muito angustiada por todas as pessoas não poderem ter acesso. E quando tem acesso é na escola. Então, a gente tem que valorizar esse tempo na escola, né? E aí, Paula, qual a importância do ato de ler para a classe trabalhadora? Para Eu essa vou, criança oriunda dessa classe trabalhadora? eu vou fazer aqui vou falar um detalhe que aconteceu comigo hoje, antes de fazer a live, porque, tipo assim, eu estava super de boa durante o dia todo. E quando foi se aproximando o momento de fazer a live, eu comecei a ficar com minha mão suando. Que depois de velha, eu inventei uma presepada, agora de ficar com a mão suando, né? Por isso que eu fico trocando toda hora o celular de mão, porque a mão tá suando aqui horrores. E aí eu fui fazer uma oração. E num lugar bem peculiar, dentro do banheiro, eu tava fazendo uma oração. E eu falei com Deus, assim, eu falei que eu não tenho nada a pedir a Ele, só agradecer, certo? E eu vou ser assim, meio que romântica, eu tô muito sensível hoje, e vou dizer a você que eu não tenho nada a pedir a Deus mais, porque tudo que Deus podia me dar, Ele já me deu. Hoje eu sou uma mulher, eu sou livre, eu tenho o meu conhecimento, assim, do que eu tenho conhecimento do que eu quero, e tenho ideia dos objetivos que eu tenho para alcançar. Minha bolsa tá cheia de dinheiro, porque a qualidade da educação chegou para mim nesse sentido de incentivo. A gente sempre conversa sobre isso, eu não estou sendo aqui, não estou querendo julgar, eu acho que tinha que ter mais concursos públicos para as pessoas terem acesso a esse crescimento na carreira, porque isso é necessário. Eu falo para a nossa realidade local de Canavieiras. Não estou falando do Brasil todo. E quando eu falo bolsa cheia de dinheiro, é Isna, ela diz sempre para mim, a minha bolsa, para os alunos, minha bolsa está cheia de dinheiro para te ensinar, né? E aí, quando você me fala sobre a importância desse ato de lei, né, para a classe trabalhadora, eu penso em empoderamento. Porque você lê, né, é uma questão de poder, você sabe onde você está, você consegue se posicionar. Porque ler é conhecimento. E aí a gente não pode voltar de esquecer de falar de quem? Daquele lá que estão desvalorizando, Paulo Freire. O meu bambambam, bam, bam, que eu digo que chama as viúvas de Paulo Freire, eu sou com muito orgulho, entendeu? E ele fala aqui duas coisas que eu vou ler, tipo, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E a outra, o ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita. Ele se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Então, quando você pensa na importância da leitura para a classe trabalhadora, você pensa assim, quem é esse trabalhador? O que ele precisa deixar de ser? Deixar de ser alienado, deixar de ser massa de manobra. E como ele faz isso? Detendo o poder do conhecimento em suas mãos. Triste daquele que acha que o conhecimento não é importante. O mínimo conhecimento, eles precisam ser valorizados, eles precisam ser respeitados, porque o saber não é um só, né? Não é porque eu gosto de alfabetização, você gosta de política pública, nós somos os superiores, a gente não tem que aprender mais nada, tem que aprender todos os dias de forma diferenciadas. Então eu penso assim que a gente tem que levar isso para os nossos alunos para que eles levem para dentro de casa a importância de ter a leitura na vida deles. Porque eu falo leitura porque a leitura é o início de tudo, ela é a cabeça de tudo e ela chega até a escrita. E a escrever também é poder. Porque com a palavra a gente pode destruir, a gente pode construir um mundo. Então eu quero que a gente pare para refletir, que a gente pense em Paulo Freire como a base mesmo de tudo, como o nosso caminho a seguir. Ele ensina a empoderar, ele ensina a se posicionar, as leituras dele são agradáveis, e a gente não pode nunca deixar de esquecer o legado que Paulo Freire deixou. E quando você pensa em leitura na classe trabalhadora, na minha cabeça vem Paulo Freire, e eu penso assim, que é o marco, que é o caminho da nossa educação. E eu acredito que as pessoas precisam valorizar todo tipo de conhecimento que tenha para receber. Tipo, eu não vou ser doutora, eu não vou ser mestre, eu não tenho nível superior, mas eu tenho conhecimento em quê? Eu quero buscar.
Então eu vou continuar, eu não vou parar. Eu acho que o ponto do conhecimento é esse. É não cruzar os braços e não parar, entendeu? E o conhecimento nunca se esgota, né? Você sabe disso. Cada dia você aprende coisas diferenciadas. Eu não sou mais a pessoa que se olhou no espelho ontem. E eu estava refletindo sobre isso hoje. Eu acho que eu estou virando filósofa. Eu olhei no espelho e fiquei pensando, gente, eu não sou mais a Ana Paula que estava se olhando no espelho ontem, né? Então é isso que acontece com o conhecimento. Ele não é tão importante. O conhecimento que eu tive, que eu construí no mestrado, ele me serve muito para a minha vida toda. Mas olha quantas coisas já acontecendo dinâmicas aí, eu tava parada olhando o Instagram. Então, tipo assim, é meio que complexo, entende? Eu acho que a gente precisa refletir bastante com relação a isso. E mais eu acho que é buscar valorizar mesmo a leitura, a aprendizagem. Eles querem alfabetizar até o primeiro ano, eu não acho que não, que a alfabetização ela é processo mesmo, né? E esse processo, e os alunos, eles são modelos para os pais. Porque Moema fala uma coisa, conta uma coisa, e olha que Moema é de um mundo, de um ambiente letrado. Que ela foi voltar a estudar, e ela falou até isso na live. Por quê? Porque ela precisava ensinar a filha dela. Então, talvez a gente tocando as crianças na escola, eu digo para o meu local, né, de trabalho, de fala, tocando as crianças, consiga tocar também os pais que não têm acesso a esse conhecimento e que eles busquem também aprender. Porque nunca é tarde para aprender, né? Com certeza. A verdade é Com essa. certeza. O povo tá falando aqui, Paula, que o que você falou é a dialética, né? Realmente, né? Ninguém entra, ninguém toca a água, a mesma água do rio duas vezes, né? Porque você não é mais a mesma pessoa, nem o rio é a mesma pessoa. Você até falou isso na Com outra certeza. live, eu tô vendo muito aqui, mas é isso. E a gente acredita nesse movimento. O movimento exige contradição também. Pode ser que daqui a um ano, se a gente quiser fazer essa live, repetir essa live no sentido de refazer essas perguntas, a gente vai dar resposta diferente. E é isso que motiva a gente, né? Porque as coisas mudam, a gente muda e a gente se permite essa mudança e essa discussão, né? Paula, para quem quiser começar a saber um pouquinho de alfabetização, o que lê? O que lê? Ó, assim, da Lúcia, eu sou meio que suspeita porque eu sou, por mais que tenha a Emília Ferreira, eu sou fã de carteirinha de Magda Soares, eu acho que ela tem tudo para trazer para a gente, certo? Hoje, quando foi para estudar lá, eu peguei até meus livros aqui, ó, Angela Kleiman, tá bom, gente? Angela Kleiman, ela tem mesmo informação para vocês, ela tem um livro chamado Oficina de Leitura, que é Teoria e Prática, é um sucesso. E esse livro que eu ganhei de minha amiga no mestrado lá, de Ivoneide, né, que é A Estratégia de Leitura de Isabel Soler, eu acho que isso aqui, gente, é tipo que uma cartilha para professor, sabe? Tipo assim, de você tem onde buscar. Peraí, eu quero ver aqui, eu vou buscar aqui agora, porque vai ter uma dica para você, certo? Não são coisas complexas. Eu volto para Magda Soares porque eu acho que ela é a cabeça tipo, de tudo assim que a gente precisa entender. Quando ela fala assim que a gente precisa reconstruir, né, a alfabetização, tipo assim, esse ré, em que sentido, certo? Então, assim, ela leva o professor para reflexão, ela leva o educador a repensar a sua prática. Ela fala, olha, eu falei, e no início era assim, mas agora a alfabetização não é mais só, não é uma questão de um método, mas a gente vai descartar esse conhecimento anterior. Meu contra-rega tá batendo o relógio aqui, ó. Pois é, então vou dizer aqui dicas. E eu digo, o pessoal lá, Arthur Gomes Moraes, da Universidade de Pernambuco, certo? E o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais. Eliane Albuquerque, minha ídola. Thelma Leal Ferraz, são leituras que vocês podem pegar assim, sem medo de ser feliz e que vocês vão ter Eu preciso salvar a live. Eu preciso salvar a live. Paula, obrigada mesmo. Obrigada a você, gente, ó. Obrigada por estar aqui, por tanta palavra bonita, viu? É um privilégio falar com vocês. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada.